que esperar um pouquinho, tá carregando aqui, tá, gente? Tá configurando. Bom, já estamos, né? Sim, sim. Bom, quando a gente estava no trabalho de organização aí do simpósio e tal, né, desde sempre, né, se falou de termos aqui um espaço, né, nesse simpósio, né, e que fosse de maneira assim mais aberta, né, ou seja, para todo mundo poder entrar, tipo o que o Zoom permite, que era para fazer uma conversa no sentido de fazer uma autoavaliação, né, de como foi os nossos trabalhos na feira, né, só para contextualizar aqui, né, o projeto da Feira de Ciências que o INEAC ganhou no CNPq foi no final de 2019, né, tinha previsão para se fazer em 2020, e aí aconteceu a pandemia. Foi quando nós, então, ao longo de 2020, né, começamos a reinventar o que a gente tinha pensado, e a saída, né, que tivemos para o problema das pessoas poderem fazer suas atividades relacionadas à feira, tendo, né, o problema da segurança por causa das condições sanitárias e tal, seria fazer na forma de podcast, né, que as pessoas pudessem editar de casa, se reunir por meio dessas ferramentas aqui que a gente tem se reunido desde que começou essa loucura toda, e receber alguma, não sei se é essa palavra, uma capacitação, não, receber uma como eu vou dizer, né, o aprendizado das ferramentas de edição que permitissem, né, que eles pudessem realizar os episódios do podcast. Não só as ferramentas de edição, mas também as discussões, né, para pensar os conteúdos e tal. E esse foi um trabalho que a gente fez ao longo de 2020, né, e no final de 2020, então, os estudantes da rede pública e seus professores apresentaram, então, o resultado desse trabalho, né, que foi a produção dos episódios do podcast, Diálogos e Conflitos, aliás, Conflitos e Diálogos. E aí tinha, né, esse edital do CNPq, tinha lá uma das cláusulas dele, é que os promotores, né, da feira, que somos nós, né, teriam, ao final, 20 bolsas de iniciação científica no modelo PIBIC Ensino Médio, valor de R$ 100 por mês, para alocar entre os alunos que tivessem melhor desempenho. Inclusive, tivemos que instituir uma banca, né? Chamamos professores externos ao INEAC para compor a banca, né? E escolher, ouvir, né, todos os podcasts, foram 19 feitos, ouvir todos os podcasts, escolher, e aí teve um ranqueamento, né? E a partir daquele ranqueamento ali nós fomos distribuir as bolsas, né? E me lembro até que isso foi um trabalho feito em janeiro desse ano, né? Todo mundo lá de férias, aquele calorão, e nós estávamos aqui nessa missão de chamar as pessoas, né? Convidar e para fazer o procedimento de se alocar nas bolsas e tal. E desde então, né, surgiu uma pergunta, né, que era o seguinte: bom, a gente está muito acostumado a trabalhar, né, até orientando bolsistas também, mas é assim, a, 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 o aluno recebe a bolsa e a gente orienta. Nesse caso, não, a bolsa já era o prêmio, né? O que os estudantes tinham feito foi os episódios do podcast, ou então já tinham feito, né? E aí o que fazer, né? E aí eram 12 meses de bolsa que esses estudantes, né, ganharam. E aí surgiu a grande questão, né, quando a gente estava organizando isso tudo, que era, bom, o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai avaliar a atuação desses estudantes com bolsa, né? Uma vez que o objetivo de um programa de iniciação científica, incluindo iniciação científica
para alunos do ensino médio é despertar no estudante, né, o interesse, né, dele transformar as inquietações dele num projeto de pesquisa, né? Não exatamente apenas pensando em formar futuros pesquisadores. Isso aí é uma coisa que acontece com 1% dos casos. Isso já é comprovado, estudado, né? Mas pensando até mirando uma coisa mais ampla, que era a produção do pensamento crítico entre os estudantes da escola, que isso pudesse fomentar, como as colegas aí estão aí para dizer também, né? Como acabou fomentando a prática de pesquisa orientada nas escolas, né? Aparecendo mais alunos querendo saber disso que a gente faz e tendo, né, na medida, sempre procurando ter recursos, né? Indo atrás dos recursos que são disponibilizados pelas agências de fomento para poder fomentar a pesquisa, né, no interior das escolas, né, o grupo de pesquisa no interior das escolas, isso que eu e minhas colegas aí estamos nos acostumando a fazer, e da minha parte, eu gostando muito, né? Tem hora que, na pandemia, isso salvou para mim, porque eu, né, dizer que aquilo ali foi aula é brincadeira, né? Enfim. A possibilidade de estar engajado com os alunos num projeto, né, em que a gente podia ser criativo e fazer um negócio legal, né, que pudesse mostrar para os outros numa plataforma, né, o reconhecimento, né, que muitos tiveram, né, ao ser agraciados com a bolsa, né, isso aí salvou o ano para mim. Esses 2 anos que a gente ficou nisso salvou. E pensando, né, retomando o que eu estava falando, pensando como é que seria ao longo de 2021, né, como é que a gente acompanharia o desenvolvimento dos bolsistas, é que surgiu então a ideia de fazermos isso que a gente chamou de ciclo de roda de conversa, né? Ou seja, de fazer rodas de conversa, né? E aí esse nome não foi à toa que a gente escolheu, né? Roda de conversa como sendo uma coisa que a gente bota um assunto para discutir, mas de maneira mais informal, né? Sem ter aquele negócio do tipo assim, professor vai dar aula. Não, os alunos que fizeram, né, que vão refletir, né, e colocar questões até sobre como foi o processo de fazer o podcast. E aí organizamos dessa maneira, né, que seria de 2 em 2, utilizando o canal do YouTube do INEAC, né, para que as pessoas pudessem Você apertou aí no microfone? Se conversar, né, de 2 grupos por vez. Né? A gente procurou colocar pessoas de municípios diferentes para conversar, né, convidando professores da universidade, né, ou pesquisadores da universidade para comentar os trabalhos e tal. Nos revezamos aí no trabalho tanto de comentar quanto no de mediar, né, e procuramos fazer o trabalho de dar acesso, né, para quem quisesse falar, né, para quem quisesse se expressar, né, falar do seu próprio trabalho e dar acesso, né? E ficamos aí nesse papel de mediador entre os professores e os alunos da escola que quisessem falar para uma audiência mais ampla e os canais da universidade que permitem isso, né? Que no caso era o INEAC, o YouTube que o INEAC tem, que permite fazer isso, né? Nos deu essa possibilidade, né, de colocar vocês para conversar e podendo programar e fazer propaganda e tentar botar bastante gente. E foi um processo que, a meu ver, deu muito certo, porque eu me lembro, né, você ia lá 2 dias depois e ia lá ver o vídeo que estava no site do INEAC, tinha 200 e poucas visualizações, o que não é nada desprezível, né, sabendo que as pessoas têm um monte de coisa para ver também. Né, 3 dias depois, 200 e poucas pessoas tiveram, né, deram, né, atenção a isso que a gente fez, né? Enfim, tudo bem que eu recomendei que meus alunos vissem e fizessem um relatório valendo nota, mas enfim, aí faz parte também do trabalho de professor. Isso aí não é nada, faz parte do trabalho pedagógico,
certo? Você, na crença de que realmente nós estávamos produzindo um material interessante do ponto de vista dos propósitos políticos, pedagógicos do ensino médio, né, que sobretudo, mostrar, né, para os estudantes da rede, né, que estudantes como eles, né, também estudantes da rede, pudessem fazer uma pesquisa e isso se tornar um episódio de um podcast e suscitar uma discussão e tal, e foi isso que a gente fez. A maneira que tivemos de fazer isso é a maneira que a gente tem nos acostumado a fazer pesquisa no âmbito da escola, que é o seguinte: ter as reuniões regulares e grupo de WhatsApp. É isso que faz com que um projeto como esse funcione, né? Sabemos, né? Todos nós temos 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Até mesmo os estudantes, né? Os estudantes têm, além da carga horária deles na escola, né? Muitos já estão pensando em Enem, portanto começaram a fazer pré, o que é absolutamente admirável, e a gente tem mais que estimular isso mesmo. Então, a maneira que a gente encontrou de realizar, de fato, esse processo de acompanhamento dos bolsistas, assim, distribuídos em vários lugares do Estado, né? Lugar longe, em alguns lugares, né, que a gente não conhece, inclusive. Né? Então, gente que a gente nem conhecia, uma porção de gente, dezenas, né, de muitas pessoas envolvidas, né? Professores, diretores de escola, estudantes, né, em vários municípios do Rio, 10 municípios do estado do Rio. E aí fizemos dessa maneira, né? O que nós combinamos fazer foi manter o contato pelo grupo de WhatsApp, né, para quem quisesse, né, tanto professores como estudantes, juntar todo mundo, né, que fazer uma organização disso horizontal, de fato, né, que os alunos, né, os estudantes, eles pudessem ser partícipes da organização, porque é assim que a gente aprende no INEAC, no FEP, na UF, né, como é que se torna pesquisador, metendo a mão na massa. Né, os pesquisadores iniciantes trabalhando junto com os pesquisadores já iniciados, né, e em regime de horizontalidade, né, todo mundo tendo ideia junto, né. Claro que os pesquisadores mais experientes, né, já sabendo, né, tendo algum caminho, uma carreira, sabiam mais ou menos o que funciona, o que não funciona e tal, e por isso, né, eram os responsáveis por orientar, né, propriamente dito, né, esse processo todo. Mas procurando manter a horizontalidade e fazendo isso por meio disso que eu falei, né, mantendo a regularidade das reuniões e o grupo de WhatsApp. E a regularidade das reuniões era mensal, a gente sempre fazia uma por mês, né, e a reunião daquele mês seria, então, para discutir qual seria a programação do próximo mês. Foi isso que a gente fez. E assim nós fomos fazendo. Né? E aí a gente, na primeira reunião, tinha meia dúzia de pessoas, aí na segunda já tinha mais de 20, aí teve reunião com 30 e pouco, né? E o processo foi o seguinte: a gente ia fazendo as reuniões e marcando para ter as apresentações no YouTube. Isso funcionou de maneira muito azeitada e tal, e aí reconhecer também o trabalho de pessoas aqui, como o Gabriel, por exemplo, que está aqui conosco, que foi o cara que acabou depois, né? Há de se reconhecer isso, né? O moleque fez, vamos falar, né? Há de se reconhecer depois o quanto foi importante o trabalho desempenhado por ele nessa questão de ser muito prestativo na coisa de fazer os folders, que é um elemento fundamental para a divulgação. E ele conseguiu ali uma identidade visual sóbria, legal, né? Se fosse eu, ia fazer um negócio tudo florido e tal, assim, uma coisa meio, sabe, brega. Não, ele foi lá e fez uma... Isso são os alunos lá do grupo de pesquisa que dizem, né? Quando eu faço as coisas, fica meio brega. E o Gabriel não, ficou um negócio de um desenho sólido, sóbrio, aliás, né? E funcionou desse jeito. Ou seja,
funcionou com as pessoas participando das reuniões, né, e das discussões no grupo de WhatsApp, e as rodas de conversa foram acontecendo, né? Aí, conforme as rodas de conversa foram acontecendo, né, alguns alunos foram apresentando, aí passaram a assumir as reuniões e tal, até que chegou um dia, né, as duas estão aí, vão saber do que eu estou falando, né? Chegou um dia que marcamos uma reunião e apareceu eu, Thalita e Gabriela, né? Só nós três. Opa, beleza e tal. E aí a gente começou a conversar de escrever um artigo, porque realmente as pessoas interessadas em apresentar os trabalhos no ciclo, enfim, não eram nós que íamos apresentar os trabalhos no ciclo. O nosso papel ali, desde o começo, sempre foi mediar, né, permitir que aqueles que tivessem interesse de apresentar o trabalho no ciclo de roda de conversa efetivamente fizessem, né, mas que teria que partir, né? E aí, por isso que juntou eu, Thalita e Gabi, vamos escrever um artigo, né, e tal, porque a gente está nessa, de escrever o artigo, não de apresentar no ciclo de roda de conversa. E aí que a gente viu, né, isso foi, me corrijam aí, colegas, foi em outubro ou setembro que aconteceu. Acho que até em setembro a gente conseguiu reunir com a galera toda, né? Foi em outubro, mas aí no encontro de outubro, início, né, de outubro. Aí a gente, né, parece que o negócio chegou, bateu no teto, esgotou, e a gente saca logo, né? Enfim, parece que sim. E o saldo que a gente tem disso, né, é de 6 edições. Pô, tá ótimo. Para compor qualquer relatório de prestação de contas, embora não seja nisso que a gente está pensando. Nós não estamos pensando de maneira burocrática. Mas quando a gente elabora um projeto e depois tem que prestar conta do projeto, é também para pensar nisso, né? Então, sob esse ponto de vista, feito, né? Fomos lá, fizemos, suscitamos, né? Podemos até fazer as contas, né? Somando todas essas 6 edições das rodas de conversa, quantas visualizações tivemos, por exemplo, o que é uma coisa... E mais de 40 participações, né? O Gabriel depois ajudou a gente a fazer os certificados, foram mais de 40 certificados aí, inclusive que nem mandamos, mas vamos mandar em algum momento, mais de 40 certificados aí. Exatamente, né? E aí a gente viu, bom, então é isso, tá? Então eu acho que esse é o balanço geral, assim, de como foi fazer isso. Teve problemas, né? Teve gente que não conseguiu receber bolsa, né? Isso foi uma coisa, inclusive, que a nossa colega Nalane falou no grupo de WhatsApp, que era o grupo de WhatsApp de organização da feira, né? E aí foi quando eu, inclusive, disse, vamos discutir isso lá no simpósio e tal, aqui hoje, né? Porque realmente a gente pretende fazer de novo, Thalita, né? Eu acho que a pessoa melhor para falar sobre daqui para frente, eu acho que é a Thalita, que escreveu, né? Ela que botou posso mais... começar. Se for o momento, aí eu posso emendar até agora. Já te passo, Thalita. Beleza, a hora que você quiser. Acho que a Thalita é a melhor pessoa para falar sobre o daqui para frente, né? Que ela tem ali um plano muito legal. E aí é isso, né? Procurar entender e fazer de novo, né? Porque aí vamos começar um ciclo, um novo ciclo, já permitindo que a gente pense onde é que a gente vacilou, entendeu? Aonde que a gente poderia fazer melhor e aonde que a gente poderia ser mais includente, que é o principal, né? Assim, a gente sempre procura ser o mais includente possível, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo direito, enfim, mas esse tipo de trabalho aqui é um trabalho predominantemente baseado na ideia, né, de que os professores e os alunos eles vão participar de um programa de pesquisa, né, muito mais amplo do que essa coisa da relação professor-aluno, né, uma coisa muito mais horizontalizada, uma experiência, né, que a gente está tentando. Nós, professores, né, aí tem uma barreira, que é uma coisa que a gente tem que pensar, como é que vai ser e tal, é super legítimo pensar, é que os professores, os alunos recebem a bolsa, né? E nós, professores, não, assim, não tem. A gente está nessa porque eu comecei a investir parte do meu tempo
nessa coisa de fazer grupo de pesquisa em escola e com possibilidade de bolsa para aluno, principalmente, né, porque isso, a meu ver, me ajudava na minha etnografia dos conflitos escolares, né? Depois que eu fiz o doutorado e tal, no programa de pós-doc que eu tive depois, né, não estou mais nele, eu fiz isso, né? Comecei a investir meu esforço, né, de produzir conhecimento sobre os conflitos que acontecem na escola e tal, sobretudo oriundos da minha conversa com os inspetores, né, os coordenadores de turno. E aí, quando surgiu a possibilidade de ter grupo de pesquisa e os alunos virarem pesquisadores iniciantes, bolsistas e tal, isso foi bastante animador, né, desse ponto de vista, né? Não era só mais eu pesquisando, e sim eu junto com outros colegas, e tudo teve origem nisso aí, essa maneira da gente trabalhar, né? Ou seja, né, os professores, né, que continuaram aí participando das atividades, os alunos todos apresentaram, e alguns ficaram de fora, enfim. Isso foi uma coisa que devemos pensar como fazer da próxima vez para que isso não aconteça, né? E isso aí todo mundo vai poder contribuir sobre o que acha, sobre qual seja a melhor maneira de fazer para que a gente possa ser mais includente da próxima vez, para que as pessoas efetivamente usufruam das suas bolsas, né? E vamos tentar resolver de quem não recebeu, né? Aí estamos aí na conversa com a Virgínia, né? Que é a secretária executiva lá do NEPEAC, né? Que ela que coordena, né, essa parte, né, de como é que faz para a bolsa, que é um trabalho super complexo, né? Que a gente, professor, só tem que agradecer muito a ajuda que essa galera aí que lida melhor com a burocracia do que nós, né, são mais informados para lidar com ela, a ajuda que essas pessoas nos prestam é fundamental. Então é isso, na conversa, né, vamos tentar resolver, e o espaço daqui foi para isso. Oi. Vai ter mais uma, né? Vai ter outra. Não. Bom, eu acho que é isso, né, que eu tinha que falar, eu acho que é isso mesmo. E eu sugiro, então, que a gente, antes de abrir para a gente discutir, né, os prós e contras, como é que foi e tal, eu acho que é importante a gente ouvir um pouco a Thalita, que tem uma perspectiva do que a gente tem a fazer daqui para frente, né? Qual é dessa ideia da feira, né? Que é uma coisa que englobou, né, Thalita? Não é isso? Diga lá, a palavra está contigo. Show de bola. Valeu, Veríssimo. Muito bom Rapidinho esse aqui, balanço que Thalita. você fez. Fala Um aí, minutinho. Karine. Só pedir, eu acho que é a Cris, minha colega, professora lá de Angra, que está com o áudio aberto, só para tomar cuidado aí. Muito legal esse balanço que você fez, Veríssimo. É só para lembrar do áudio fechado, foi isso. Muito legal esse balanço que você fez, Veríssimo, justamente porque ele retomou um pouquinho dos nossos passos, e justamente para a gente pensar esse planejamento futuro, eu acho muito importante a gente fazer essa lembrança do que aconteceu. E o que você apontou assim desde o início, né, que acho que é uma presença marcante do nosso instituto, foi também da nossa feira bianual, vamos dizer assim, de 2 anos, que foi essa horizontalidade, né? E isso é muito marcante, e na maneira como eu também sigo trabalhando com os meus alunos que estão aí em peso, e agradeço já de antemão, Gabriel, Gabriele, Vitor, Weiter, Vitor Dias e Johanna, que estão aí já prestigiando aqui com a gente. E isso é muito importante justamente para a gente pensar esses próximos passos, que tanto a horizontalidade, né, da gente pensar coletivamente, essa feira, esse evento é importante, e por isso, né, que a gente está fazendo esse balanço / planejamento aqui, esse evento justamente é para isso.
e tanto também para a gente pensar também um outro ponto extremamente importante, que é por isso, inclusive, que eu fiz um esforço, que nós fizemos um esforço de escrever um outro projeto, de ter uma segunda feira de ciências, que é esse diálogo, né, entre as instituições, entre escolas de ensino básico, de ensino médio. Que é engraçado que, né, todos aqui são pesquisadores e somos do mesmo instituto por acaso, mas também tem professores de outras que são de outras relações. A gente passa por situações muito semelhantes e muito diferentes, só que não entramos em diálogo. E essa feira possibilitou que nós entrássemos em diálogo e também que os nossos alunos entrassem em diálogo. Então, os nossos estudantes aí, Gabriel ficou conhecendo, começou a participar aí das reuniões do LEPIC, Gabriel já está íntimo aí de todo mundo, é super bacana, eu dou uma força mesmo que vá e que participa. A gente conseguiu ver um avanço, assim, é muito legal, né? Isso acho que uma das coisas mais interessantes quando a gente faz esse acompanhamento é a gente ver o quanto os nossos estudantes conseguem fazer esse crescimento pessoal em todas as etapas. Gabriele Damasio, que está aí, tinha super vergonha de falar em público, hoje já está falando de olhos fechados, vendados, apresenta o trabalho, o podcast aí diversas vezes, então é muito bacana de ver como os nossos estudantes dão esse andamento aí. E isso é muito bacana, muito mais do que qualquer outro, como a gente já estava falando, né? A gente tem esse problema de que os nossos alunos ganham bolsa e a gente ganha pontinhos no Lattes, que é muito bacana, né? Ver esse crescimento dos nossos estudantes é muito mais importante, eu acho, que qualquer outra coisa, né? Talvez um trabalho até micropolítico que nós fazemos e que é extremamente necessário. Inclusive, uma vez, né, a gente já discutiu isso numa roda de conversa, numa reunião, não lembro, né, Gabi? A gente chegou a comentar esse trabalho micropolítico que a gente acaba fazendo também e que é muito característico desse trabalho, né? Então, por isso que eu acho importante a maneira como levar essa feira para frente. E um dos pontos, talvez, muito importantes desse diálogo é trazer pessoas mais que são, talvez, próximas a nós e que também são professores e que também tenham alguma relação institucional, que queira fazer pós-graduação ou que já fez algum caminho de mestrado ou que quer entrar e que também quer entrar nesse meio e talvez a gente agregar, né, essas pessoas e aí aumentar esse diálogo interinstitucional, vamos dizer, interescolar, de diversos lugares do estado do Rio de Janeiro, para a gente balancear um pouco desses nossos conflitos escolares, né? Da gente pôr em diálogo os conflitos escolares vividos no estado do Rio de Janeiro por nós professores e por nós estudantes. E aí tem essas duas características, talvez, da nossa feira, que eu acho extremamente importante, que é a horizontalidade e esse diálogo interinstitucional / interescolar, que são extremamente importantes. Pensando nisso, a gente pensou essa feira começando agora, né, em novembro de 2021, justamente para fazer esse diálogo também entre as pessoas que estão finalizando o ano, né, e que, inclusive, no caso da minha escola, aí a gente vê o Gabriele, Vitor Waiter, que estão já finalizando o terceiro ano, junto com pessoas que agora estão começando e tendo novas ideias. E aí, na minha escola, aí, temos aí presente o Vitor Dias e a Johanna, que estão chegando, né, que estavam nesse processo de ensino remoto, estavam muito tempo distante da escola, estão agora nesse processo de começar a frequentar a escola e aí começar a fazer esse diálogo, né? Então, pensando esse contato entre os alunos que estão terminando o seu ciclo, junto com outros que estão em continuidade do ciclo, a gente pensou um ano de feira de ciências um pouco modificado, em que se começa no final do ano, que normalmente o início de uma feira começa no início do ano, mas a nossa no início da feira começa no final do ano. É justamente para pensar esse diálogo entre ciclos, entre pessoas que estão terminando o seu terceiro ano, junto com pessoas que estão no segundo ano, que já estão ou no primeiro ano, né, que estão no outro processo do ciclo, principalmente um ano que foi muito marcante pelo ensino remoto, e agora a gente
teve esse boom, de repente, do ensino presencial espantando as nossas vidas. Então, a gente tem esse ciclo, o ciclo da Feira de Ciências começando no final do ano, com esse evento, com o simpósio, com o terceiro simpósio. E aí a gente fez esse combinado entre vários eventos que já aconteciam, né, pegando essa temática dos conflitos escolares, juntando num só evento. E aí começando aí com o terceiro simpósio, que é essa abertura, em que a gente começa esse planejamento, essa maturação das ideias, tanto dentro das nossas próprias escolas, enquanto professores, quanto em um diálogo interinstitucional. E por isso que é importante começar no final do ano. E aí a gente tem esse primeiro evento, né, que é esse terceiro simpósio que está acontecendo, finalizamos daqui a pouco com o lançamento aí do livro da coletânea. E no ano que vem a gente já começa com a bomba toda na super divulgação nas redes, com o processo de inscrição de trabalhos, que vai ser entre março e maio de 2022, momento um pouco depois em que começa o ano escolar, né? O ano escolar começa em fevereiro, e aí a gente pensa já nesse início, quando as ideias estão fracas, o pessoal está cheio de vontade, está querendo fazer muita coisa, então a gente justamente pega o momento da inscrição nas feiras, os trabalhos em que os professores, juntamente com seus estudantes, vão ter que inscrever os trabalhos entre março e maio de 2022, escrevendo tanto falando da temática que é o trabalho, qual vai ser o trabalho que vai ser desenvolvido no podcast, e também falando quais são os seus participantes. Junto a isso vai ter que ser depositado alguns termos de autorização que são partes elementares do processo, né? Isso até maio, no finalzinho de maio a gente finaliza esse processo de inscrição. Em junho, a gente tem as rodas de conversas de formação interinstitucionais, multidisciplinares e multi-institucionais. A gente pensou em duas, para não ficar muito maçante até. Na primeira feira de ciências a gente fez 5, se eu não me engano, que foi escolhida baseado nas temáticas de interesse dos estudantes, e assim também vai ser nessa segunda Feira de Ciências. Vamos ter 2 rodas de conversa de formação com pesquisadores de diversas instituições, não só da UF, também de diversas áreas de formação, escolhidas baseado principalmente nos interesses de pesquisa dos próprios estudantes. Então, dependendo de que os estudantes forem escolher, a gente vai ver aí das relações e de quem a gente chama para essas rodas de formação multidisciplinares e multi-institucional. Isso vai ser em junho. Em julho, a gente vai ter a oficina de letramento midiático, que também foi muito importante nesse processo da primeira feira, que também vai ser muito importante, que a gente foi em todo esse diálogo, tanto de formação de como se mexe nos aparelhos e como se faz a edição de áudio, e que nesse processo, no nosso primeiro processo, foi muito importante para mim. Eu nem entendia de nada, né? A gente já conversou isso diversas vezes também, que eu nem sabia o que era um podcast. Então, a gente tem todo esse processo de diálogo, de conversa também nessa oficina de letramento midiático, que é em parceria com o pessoal da rede lá de comunicação social da UF, nossa parceria já consolidada aqui da nossa feira, e que é super importante também. Isso vai acontecer em julho, oficina de letramento midiático. E entre agosto ou setembro, né, e aí temos, acho que, se eu não me engano, em setembro, vai ser o momento de entrega do podcast. A gente vai ter um mês um pouco, para os alunos fazerem entrega do podcast ainda em setembro, no início de setembro, para eles fazerem entrega do podcast aí já com resultado final. E em outubro a gente vai ter o 4º simpósio, que é a edição novamente desse simpósio, em que a gente vai convidar os pesquisadores que fizeram parte da avaliação dos podcasts para conversar com os nossos alunos, com os nossos estudantes, com nossos participantes, e fazer ainda uma avaliação de como foi esses podcasts participantes. Então, mais ou menos a maneira como vai se configurar esse ano, esse ano de feira,
vai ser muito aos moldes de como foi a nossa experiência, mas sendo sempre lembrando de que, como o Veríssimo falou, que é um momento em que a gente pode ver e talvez reavaliar os pontos em que precisamos melhorar, talvez para aumentar o nosso diálogo, até a nossa conversa com outras partes, com outras pessoas. Eu acho que é um pouco isso, e quero, não sei, a gente vai conversando, não sei se o que a Gabi tem para falar, a Karina, sobre essa nossa nova edição. Thalita, você podia falar um pouco, mais ou menos, quem são os professores que podem inscrever os alunos, se tem que ter, eu acho que é bom deixar isso claro, né? Se tem que ter alguma pós-graduação e tal. Porque uma coisa que eu reparo também é que quem continua orientando de fato os alunos e quem se aproximou aí, continuou fazendo as reuniões, acabou que foi a gente, né? Que já é, né? Que está vinculado ao INEA, que tem uma experiência de pesquisa. E eu não vi muito outros professores que não têm esse diálogo, que não têm assim, esse vínculo mais próximo com a universidade. Então, acho que às vezes é bom até falar isso aqui ao vivo logo para talvez até trazer mais gente de outros lugares e tal, que não tenham necessariamente aí esse vínculo aí com a UF ou com o INEAC e tal. Eu não sei como é que é isso. Sim, é uma boa pergunta, Gabi, bem lembrado. De acordo com o nosso edital, né, como nós escrevemos, a importância é que tenha algum tipo de pós-graduação, para ter esse nível de formação já, como para orientar mestrado. Não necessariamente precisa ser em antropologia, né? Não necessariamente precisa ser em sociologia ou na nossa área do conhecimento, mas é importante que tenha algum nível de mestrado. Isso de acordo com o edital, estamos seguindo o edital. E isso é talvez um dos pontos que é importante talvez deixar claro, mas não necessariamente precisa ser do INEAC ou da UF, é importante que seja do Estado do Rio, importante que seja professor do Estado do Rio de Janeiro, e aí, inclusive, nós temos contatos com diversos professores aí que têm outros cursos de pós-graduação e que podem aí fazer esse tipo de inscrição também, né? Não sei se eu respondi, Gabi, sua pergunta. Eu acho que você podia também falar um pouco da sua experiência, de como foi participar desse processo, a Karina também. A Karina até falou aqui da Clícia, da Carla, de Angra também. Tem o Márcio, realmente, tem o Márcio de Petrópolis. Então, é porque é muita coisa para falar, mas assim, vou tentar resumir. Depois da feira, né? Não, primeiramente, assim, eu queria até agradecer muito, muito, muito. Às vezes eu sinto, né? Eu esqueço de falar isso, mas eu preciso agradecer muito ao Veríssimo, né? Por colocar isso para frente, colocar o gás, colocar essa energia, porque se não é assim, o Veríssimo, né? E a Thalita por lembrar de mim, né? Porque se eu não me engano, foi a Thalita que lembrou de mim para me acrescentar aí ao grupo aí de organização da assim feira. Que a gente vai puxando, assim que a gente Bem vai lá puxando. no início, a Gabi dá aula também, e aí, enfim. É sempre aquilo, né? A gente não sabe muito bem como a coisa é feita, como se organiza. Eu falei, olha, eu posso ver. Só que aí veio aquilo, né? Veio a pandemia e os alunos que toparam, né, participar foi uma coisa muito aleatória, né? Parte do que eu já falei aqui, vocês já estão carecas de saber, né? Eu já falei isso em algumas rodas de conversa, mas o grosso dos alunos, né, que participaram da feira, ganharam a bolsa, né, que é a Arumi, o Vitor e a Maria Eduarda, que não estão aqui, eram pessoas que, na verdade, eu mal conhecia, né? Eu dei um mês de aula para eles no presencial, logo veio a pandemia. E eu via que o Vitor era uma pessoa que participava muito da aula, né? Ele gosta muito de falar, ele gosta muito de postar story, TikTok, ele é super. Aí eu falei, então, aí eu mandei uma mensagem para ele, assim, era de noite, eu falei, Vitor, então, né? Eu expliquei mais ou menos como é que era. Pô, super topo. Aí daqui a pouco ele me aparece com a Duda, daqui a pouco ele me aparece com a Aruma, então ele foi juntando todo mundo. Eu falei, beleza, gente, vamos formar uma equipe. E tinha a Ana Luísa, que já gostava muito da disciplina de sociologia, então chamar ela já foi mais fácil. A Ana Luísa também participou da feira e agora ela está no terceiro ano, está se formando, e assim, e aí a partir desse grupo formado, né, depois da feira, que eles apresentaram o podcast,
eu fiz mais ou menos um pouco seguindo esse modelo do Marcos. Eu sempre ficava, no início, eu ficava, até hoje, às vezes eu dou umas apurrinhadas no Marcos, mando mensagem, como é que você está fazendo isso? Como é que é essa coisa da reunião? E a gente fez um grupo, né? Aí eu estava até comentando esses dias com a Thalita e com o Marcos, né? Que às vezes a reunião ela acaba sendo ela acaba sendo uma terapia coletiva, né? Porque muitas vezes as questões de pesquisa que surgem ali é de vivência dos alunos, então não são coisas que estão acontecendo exatamente dentro da escola, né? Mas são situações que reverberam dentro da escola, né? Questões de gênero, questões de violência doméstica, questões de bullying, de zoação, né? E aí acaba que, assim, aí a Thalita falou aqui que não é terapia, é reunião. E isso até faz referência ao nome do podcast que uma das minhas alunas fez, Ana Luísa, que não é fofoca, é pesquisa, né? E para mim o nome desse podcast Tem foi que fazer maravilhoso. a edição 2, não é terapia, é reunião. Faz uma edição Não é 2 do terapia, é podcast. reunião. Porque uma vez eu falei assim, eu naquela minha tentativa de controlar, aquela coisa bem professora, bem, desculpa, meio capricorniana ali, de controlar a gente, mas a gente tem que falar disso aqui. E elas lá falando, não, porque aqui lá em casa aconteceu uma situação, não sei o quê. Aí foi até a Thalita que falou, professora, mas isso aqui é a nossa pesquisa. Aí eu, cara, é mesmo. Aí, tipo, aquela hora, né, você fica... como você aprende, assim, né, também ali nas reuniões. Então, assim, e aí a gente colocou uma regularidade, a gente estava fazendo remoto toda quinta-feira, então era uma coisa que não tinha na minha agenda, aquilo ali começou a fazer parte da minha agenda, e como a Thalita e o Marcos falou, essa coisa da gente não receber bolsa, e às vezes a gente se lembra que a gente não recebe bolsa porque alguém pergunta para a gente se a gente não ganha por isso. Aí é mesmo, né? E a gente, não ganha não, mas por que você está fazendo isso? Aí eu, cara, então, aí, né, para você explicar para a pessoa, porque pelo menos para mim, não é só a questão de pesquisa, né, de gostar da área, mas é uma questão muito política mesmo, pelo menos com relação à minha história de vida, de, de só conseguir entender o que era fazer uma pesquisa, financiar uma pesquisa, entender a academia. Eu precisei entrar no doutorado para começar a entender isso, né? Eu queria trazer isso para estudantes de escola pública, porque essas pessoas, né, não tem, né, não tem essa proximidade com a universidade pública que agora está sendo tão atacada, né, que universidade pública é espaço de vagabundo, de maconheiro, né, pode ser de maconheiro também, mas, né, enfim, mas né, que é espaço de que a gente só faz bagunça, ninguém pesquisa nada, a gente está tomando dinheiro do governo e não faz nada de produtivo. Então, assim, o que é legal é que você está mostrando ali, né, como é que é financiada uma pesquisa, né, como é que você pensa um problema de pesquisa e trazer uma cientificidade para as ciências sociais que muitas vezes não é pensado como ciência, né? A ciência é, né, você vestir um jaleco para o laboratório, né, e, enfim, né, muito associada às ciências naturais, né? Tanto que tem a disciplina até hoje do ensino fundamental, né, aquela disciplina chamada ciências. Quando a gente pensa em ciências naturais, a gente pensa em animal, planta, seres vivos, doença, placas tectônicas, né? Então a gente não imagina que as ciências sociais, né, você entender o comportamento das pessoas, desigualdade, você pensar nas violências, né? Isso daí não pode ter um aspecto científico. Então, para mim, isso é bem político estar fazendo isso. Cara, esse diálogo para mim não tem preço. Então, é óbvio, gostaríamos muito de estar recebendo uma bolsa, mas para mim vale muito a pena. E assim, todo mundo aqui, pelo menos assim, a Karina, né, a Thalita, o Marcos aqui, todo mundo aqui é professor de escola pública, então assim, com essa volta do presencial, né, essa coisa dos horários das reuniões, a Thalita, a aluna, sabe até bem disso, né, ficou um pouco, né, deu uma remexida no horário, porque boa parte da minha equipe, na verdade, toda a equipe, né, que está comigo no grupo de pesquisa, são estudantes de ensino médio integral, eles estudam o dia inteiro, e durante a pandemia eles só estavam estudando durante a manhã.
né? A direção não estava botando o dia inteiro para eles ficarem, né, no remoto, até porque a maioria não tem computador. Então, né, imagina só você estudar remoto pelo celular de 7 da manhã até as 4h40 da tarde. Então, eles voltaram para o ensino, né, para o horário regular, que é às 4h45 da tarde. Então, a gente está tendo uma loucura aí de conseguir, né, calibrar esses horários das reuniões e tal. Mas é isso, a gente mantém sempre esse contato, né? O que a gente às vezes acha em redes sociais, alguma discussão que tem a ver com a pesquisa deles, a gente está colocando ali no grupo, então. E às vezes eu confesso que às vezes eu esqueço de que eu estou no meio de aluno, cara. Às vezes parece que eu estou conversando com um colega, ó, vê isso aqui, não sei o quê, e né, às vezes você fica naquele limite, gente, quem vocês pensam que eu sou? Que eu sou coleguinha de vocês? Acho que eu sou isso mesmo, né? Cadê o respeito, né? Porque é exatamente isso que a Thalita estava colocando, o Marcos, né? É muito essa horizontalidade, assim, você fica pensando, né, nos limites, né, dessa horizontalidade, ou melhor, precisa ter limite, né? Então, enfim, cara, assim, a minha experiência é essa, né? Eu estou colocando assim de uma maneira bem descontraída, porque são coisas que eu já falei em outras ocasiões, né, de como eu estou organizando isso, mas assim, é uma coisa que passou a fazer parte da minha agenda, além da pesquisa, além né, de ter esse compromisso com a escrita, de dar aula, aí você pensa, caraca, eu tenho que fazer uma reunião essa semana, aí às vezes né, os alunos mandam alguma coisa, professora, você já olhou? Né, a Thalita esse dia perguntou, que ela me mandou e eu não tinha olhado, mas assim, eu acho que não tem preço, é maravilhoso. E assim, agora, o que eu acho interessante é que a gente precisa fazer daqui para frente, e eu vou tentar fazer um pouco isso, é trazer até colegas, né, que tenham até uma especialização, até um mestrado, para incentivar eles a fazerem isso na escola deles também, né, para estender essa rede de comunicação para o estado todo. Então, isso já está no plano aí da feira, né, eu li o projeto, né, de ter mais essa comunicação, né, da gente trazer mais né, essas pessoas aí né, de outros cantos aí do estado do Rio de Janeiro. Cara, e a importância de estar trazendo a diversidade, porque a escola pública estadual, né, que é bem diferente de escola pública federal, como Pedro II, Cefet, enfim, né? Cara, é onde está a diversidade. Você tem ali desde o estudante de classe média, que agora está ocupando mais a escola pública também por conta do Enem, mas né, o estudante que já estuda em escola pública a vida inteira. Então, eu acho bacana isso. E como autocrítica, a mim, o que eu tenho pensado e tentado fazer é talvez atrair um pouco mais o estudante que nunca se imaginou fazendo pesquisa, né? Ou porque às vezes você chega falando sobre isso na sala de aula e às vezes isso não fica tão claro assim para eles. Então, às vezes você tem que ele chamar na chincha, né? Você tem que ele chamar num canto, né? Que seria bacana, por que você não vai? E a pessoa às vezes não se vê ocupando aquele espaço, sabe? Então, às vezes eu fico muito me cobrando, né, de que eu tenho que fazer o meu grupo um pouco mais diverso. E nesse ponto eu acho que até a Thalita, né, a Mary Ellen, que é uma outra aluna minha, uma outra colega que entrou também, acho que elas somaram bastante o grupo está muito divertido agora, inclusive. A Thalita, a Xará aí da Thalita, né? Tornou o grupo bastante divertido, mas assim, como autocrítica mesmo, é trazer um pouco mais, pelo menos no grupo aí que eu estou coordenando aqui no Joaquim Leitão, que é uma escola de Magé, né, de Santo Aleixo, trazer um pouquinho mais de diversidade. Mas é isso, gente. A experiência é muito bacana, né? E eu acho que a gente tem que estender um pouco isso mais para outras escolas. Mas é isso. Eu talvez tenha outras coisas aqui para falar, mas no momento eu não tô lembrada. Karina, Nailane, que estava falando aí no chat, se quiser falar, Nailane. O Karina também. Eu vou falar um pouco também, né, compartilhar a experiência. Acho que a gente já conversou algumas vezes sobre como foi, né, como está sendo a feira, como está tendo nos impactado os alunos, mas talvez algumas pessoas não conheçam tanto o projeto, possam passar a conhecer, né? Eu, particularmente, assim, explicando até a minha posição no projeto, né? Quando
houve a escrita do projeto, eu estava como professora da rede estadual e estava iniciando meu trabalho, professora na prática, né, regente, iniciando meu trabalho em Niterói, né? Eu fiquei um período de 5 anos em Angra dos Reis, e aí, com a pandemia, eu acabei dando 2 semanas de aula em Niterói, nessa escola no centro de Niterói, e durante então, a construção da feira, eu incluí 2 escolas de Angra, qual, né, particularmente seja Angra, que eu tive uma afetividade. O SEJA é uma escola sem presencial, então eu tive essa experiência sem presencial alguns meses antes da pandemia, né, da gente começar a ver esse assunto, né, ser discutido e tal. E é uma escola que tem as suas características, obviamente também com a sua diversidade, mas tem uma característica específica, que são os estudantes que querem terminar de alguma maneira, ou um pouco mais acelerado, ou porque estão voltando depois de muito tempo a estudar, então procuram um SEJA para fazer isso. Então, a dinâmica de sala de aula é diferente, você recebe o aluno individualmente, né? Não é em turma, não é em série, enfim. E aí, essa escola estava inscrita, né? Esteve inscrito participante do projeto, a escola de Niterói, ou Pinto Lima, e uma escola situada na Ilha Grande, né? Também no município de Angra dos Reis, no qual tive colegas, né, como a professora Laís, o professor João, que é coordenador lá, e eu também já tive algumas experiências lá na ilha com a minha pesquisa de mestrado, então foi assim, né? Então eu falei assim, não, vamos incluir, então eu falei com as pessoas, né, e vamos incluir essas escolas para participar. Então foi meio que assim, né, no impulso de perceber que isso poderia ser muito interessante. Embora também foi uma experiência, assim, para mim também, como fazendo essa orientação, foi uma experiência ali, o primeiro momento, né, que eu tive esse tipo de atuação. Então, assim, algumas questões, né? Durante a pandemia, a gente se exigiu muito, né? Eu acredito que todos nós, em algum âmbito, a gente se exigiu muito. Então, eu também, em algum momento, pensei, não, eu tenho que fazer algo diferente para me sentir, sei lá, né? Para sair um pouco daquele isolamento, daquele quadrado, daquelas paredes de casa, fazer algo que não estava conseguindo, como o Marcos falou, né? Não estava acontecendo ali pelo sistema que nós estávamos utilizando na rede estadual até então. E aí eu fiz também a minha migração para o SEJA, né? Agora com uma função de coordenador, como professora, como todos nós, mas com a função de coordenação na parte de sociologia. E aí, vamos lá, né? Para as partes assim, análises. No Pinto Lima, eu senti que eu falhei um pouco, porque os estudantes não conseguiram concluir o processo. Obviamente, assim, eu sei que não é culpa minha, né, racionalmente, mas a gente sente que, porque haviam 2 estudantes, alguns estudantes foram mobilizados, e 2 estudantes em particular estavam ali. Um deles é um estudante muito participativo, que eu conheci nesses 15 dias de aula, já tinha me marcado, participava das aulas de sociologia, questionava. A estudante também, colega dele, também muito participativo, com outro perfil um pouco mais centrado, mas ela acabou tendo que, por conta dessa situação que nós vivemos da pandemia, eu não vou citar o nome, né, porque eles não estão aqui, e acabaram não concluindo. Então, o estudante, ele se afastou, assim, porque ele não estava sentindo o link, né, com a escola. E por mais que ele achasse interessante a feira, a escola não estava dando essa conexão. Então, aconteceu isso com alguns estudantes, né? Os estudantes um pouco, né, irem para se distanciar da escola, buscando outros meios. E a colega acabou ficando, a estudante acabou ficando muito, como é que se diz assim, caiu numa ansiedade, né, de querer fazer o melhor. Enfim, aí também o que acontece, né? Quando você não tem um vínculo maior, eu acho que isso é importante para os professores que estão aqui, com a Cris, a Carla, o Márcio, todos que participaram do projeto. Como eu não tinha uma relação mais profunda com a escola ainda, porque, como eu disse, fiquei 15 dias lá, essa relação com os professores foi sendo construída ali, foi muito legal, mas essa conexão acabou, pelo meeting, assim, não acontecendo tão bem. Então, eu estou começando pelo que acabou não se concluindo, né, para dizer que nem tudo são flores. Evidentemente, em 3 escolas, senti que uma delas poderia acontecer algo do tipo. Então, eu entendi quando a estudante decidiu não participar mais,
porque ela estava realmente buscando tratamento psicológico por conta dos problemas também advindos da pandemia. Então, assim, mas queria ter podido fazer mais, né? E aí, a escola lá da Ilha Grande, nós tivemos uma professora que comprou o projeto, a Nina, atualmente ela não está mais lá, e assim, foi uma dificuldade por conta do Meeting, fazer no Meeting, na internet, né? Os ferramentas que nós utilizamos na ilha, em onde tem uma internet estável, é mais difícil de ser feito, mas eles conseguiram, né? Embora com essas circunstâncias, através do que de reuniões, como o Marcos falou, acho que a Thalita também, todo mundo, através de construir uma regularidade e de dar importância a isso para a construção crítica deles, para a forma como eles se veem, né? Então, a partir do momento que eles começaram a achar interessante que eles poderiam colocar no podcast, né, durante a pesquisa, na construção do podcast, o que eles entendem, assim, como eles se entendem, como eles se veem no local, lá no caso da Vila do Abraão, no caso deles, né, para quem quiser assistir lá o podcast, eles falaram sobre como eles se identificavam. Ela já uma estudante que se considerava com uma idade mais avançada, ele um estudante estrangeiro morando na ilha. Então, assim, e foi feito, conseguiram, mas que aqueles percalços, né? O Marcos acompanhou, né? E é aquela coisa que a Gabriela falou, cara, às vezes a gente se pega atendendo no sábado, fazendo uma reunião no sábado, atendendo um aluno a todo momento, ou tirando uma dúvida, se preocupando com aquilo e tal. E aí, se alguém te pergunta, ou alguém acha que você está, tipo assim, né? Ficando, nossa, deve estar ganhando milhões para isso, né? dando a camisa, dando suor, né, na camisa e tal, como falam os jogadores de futebol, né? Mas nós não temos esse vínculo, mas é interessante porque nos pega, isso me pegou, assim, essa feira. E aí, em particular, o Seja Angra, acho que foi experiência, para mim, assim, embora tenha uma afetividade com a escola, com os professores e também com alguns alunos que eu conhecia, né? Foram várias tentativas de mobilização até a gente encontrar o grupo que formou o podcast, mas eu fiquei, no início, assim, vou ser sincera para vocês, no início eu achei que seria mais difícil. Eu achei que seria mais fácil a escola de Niterói, por ser no centro de Niterói, por ter alunos que eram extremamente participativos nas aulas de sociologia, e uma escola ali que já estava na discussão na metrópole e tal. Eu acho, de todos esses estereótipos, eu pensei, vai ser mais tranquilo a construção com eles, e eu achei que ia ser mais difícil a construção com o Seja Angra, por ser uma escola semipresencial, onde não necessariamente esse aluno tem um pertencimento com esse espaço escolar. E aí, surpreendentemente, porque o bom da educação é isso, o bom de lidar com esse tipo de projeto é isso, surpreendentemente foram os alunos que mais compraram a ideia, que mais se entusiasmaram com todas as dificuldades que eles têm, né? Por ser alunos jovens e adultos que trabalham e têm outro ofício. As professoras começaram bem tímidas, mas foram também. Então, assim, foi um trabalho muito interessante para a gente passar a bola para o bate-papo, porque eles começaram a se reconhecer. Tanto o trabalho tem um nome de identidade, porque eles começaram a construção de conhecimento foi a partir do reconhecimento que eles tiveram, como estudantes, né, como cidadãos, né, e nós como professores também, que lugar a gente podia ocupar em meio a esse caos, né, que aconteceu aí em todo o mundo. Então, acho que isso que é válido, né? A finalização foi um detalhe bem trabalhoso, mas um detalhe, a finalização do podcast, mas acho que mais importante, sei que parece um clichê, mas acho que quem viveu sabe que eu estou falando de coração, né? Que o processo do início, né, ao andamento da feira e todos os percalços daqui vai e volta, e as videochamadas, as aulas, né, as oficinas no YouTube e a construção do podcast, enfim, tudo isso foi muito mais importante, muito mais interessante, e que bom que nós tivemos, além disso tudo, nós conseguimos superar talvez uma expectativa e termos trabalhos bem qualificados, porque poderiam até não ser devido às circunstâncias, né?
que também eu acho que explicaria, né, a questão da pandemia e tal, e toda né, a noção que nós temos de desigualdade. A gente sabe que estudante de escola pública vive esses problemas todos com mais intensidade na pandemia. Então, assim, eu só tenho a agradecer às professoras, os estudantes que estiveram envolvidos, porque, para mim, assim, foi uma experiência muito marcante. E espero que para eles também, né? Gente, eu só posso fazer um comentário aqui sobre até sobre o que a Karina estava falando. Vocês estão me ouvindo bem? Então, não, o que eu fico pensando também é que com essa nova edição da feira, essa possibilidade de fazer outras produções, cara, é pensar, tomar esse grupão aí que vai fazer essas novas pesquisas como um laboratório, um potencial, um potente, nessa palavra boa, potente laboratório até da situação desses estudantes com a pandemia. Uma coisa bacana que aconteceu durante a feira é abrir essa possibilidade de fazer podcast falando da situação dos estudantes durante a pandemia. Então, teve até bastante trabalho aí falando sobre, tocando em questões, né, de saúde mental, né, o trabalho até do Vitor, da Duda, da Arumi, tocou nisso. Teve um podcast só falando disso, um podcast muito bom, falando da importância de ter uma equipe multidisciplinar na escola. E, assim, voltando um pouco o presencial, mesmo nessa situação meio que de incerteza de como vai ficar a pandemia, né, daqui para frente, 2022, eles conseguindo ter contato, né, com os colegas presencialmente e podendo fazer né, uma etnografia presencial, né, porque tem essa questão também, né, foi fazer um trabalho de pesquisa em tempo recorde e no virtual, né, então fazer um pouco esse comparativo, né, da narrativa desses estudantes agora, né, sobreviventes, né, e de tudo que aconteceu, porque teve gente que ficou, né, que teve muito problema em casa, perdeu o familiar, né, e familiares que perderam emprego, aí teve que começar a trabalhar. Então a gente está trabalhando com esse tipo de público, né, de como está sendo isso agora, e eles, né, analisarem aí retrospectivamente como aconteceu isso ano passado, né, e ter aí essa possibilidade aí de, né, deles fazer essa análise, conversando, né, com os colegas. Então, até apontando um pouco da desigualdade disso, porque quem conseguiu fazer isso tinha um recurso, né? Às vezes, poucos recursos, né? Fazer um podcast só munido de um celular, né? Então, mas tinha, né? Então, às vezes, o que dificultava até daquele aluno se aproximar mais, ou até estar dando uma entrevista mesmo, né, para a pesquisa dos estudantes, era ter ali aquele recurso à mão. Às vezes tem um celular, mas o celular não tem uma memória legal, né, para suportar chamadas por vídeo, né? Enfim, não tem memória. Então, né, a gente está ali, é um laboratório até para a gente pensar a desigualdade mesmo, né? Teve uma ótima mesa aí né, no simpósio falando disso, e vários podcasts estão falando disso, né? Não teve como fugir disso, tanto que a maioria deles falou dessa situação de pandemia que escancarou aí essas desigualdades. Então, eu acho que daqui para frente, eu acho que a gente vai ter mais condição, assim, né, com os estudantes de fazer esse laboratório aí, né, de como está sendo essa volta, de como foi esse ensino remoto ou não foi, né, o estudante sumiu e agora todo mundo apareceu de novo, gente que você não conhecia ou que você estava sem ver há muito tempo, né, e eles vão ter o que dizer, né, eles vão ter muito o que dizer sobre isso. Então, enfim, era só isso que eu queria falar. Não sei se a Nailane quer falar alguma coisa também, de como está a experiência. Quero. Oi, boa tarde a todos e todas. Vou falar aqui um pouquinho, deixa eu abaixar minha mão, que eu fiquei aqui com a mão levantada. Olha, então, boa tarde de novo. Primeiro, eu queria parabenizar, né, toda a equipe que está organizando esse seminário ontem e hoje, dizer que eu não pude estar presente por motivos de trabalho, mas queria parabenizar muito. Daqui a pouco vou estar lá no lançamento do livro, muito feliz, muito contente com todos os colegas. Dizer também que estou me planejando, falei com o Marco Veríssimo agora pelo chat, que estou me planejando para 2022 estar mais presente com vocês na feira e auxiliando aí o que for necessário.
Chama atenção também o que a Gabriela falou agora sobre o quanto a gente pode explorar a situação pandêmica, os efeitos, os impactos da pandemia. Eu acho importante o que a Gabriela falou. A gente sabe que tem muitos efeitos emocionais, familiares, enfim, são inúmeros os efeitos, então acho que a gente pode explorar um pouco isso, porque nós não temos dimensão do que foi a pandemia para as crianças e os jovens nesse país, não temos um governo federal que tem interesse em fazer esse tipo de avaliação e pesquisa, enfim, então cabe a nós mesmo no âmbito micro, né? A gente tem aí o estado do Rio, o certo era fazer uma pesquisa nacional, mas mesmo no Rio de Janeiro a gente começar a fazer esse tipo de avaliação, discussão e registro sobre esses impactos. Então, Gabriela está certíssima de poder um pouco direcionar para essa discussão. Eu coloquei aqui no chat, para quem leu, então, esse mês de novembro já foi bem legal, porque a gente conseguiu nos dois CIEPs, 155 e 156, fazer atividades com os alunos que fizeram o podcast, então eles estão se apresentando às turmas, explicando o que foi a feira e discutindo o podcast, né, os próprios alunos das escolas. Então, a dupla do 155 e a dupla do 156, junto com a situação, junto com a professora, a Carla, no 156, diretora, era professora de filosofia, agora é diretora, e a Joyce, no 155, que é professora de sociologia, acompanhando as turmas e as duplas, com a Camila, que é minha bolsista de iniciação científica, que também participa desse projeto. Então, as duas escolas, pelo menos presencialmente, a gente conseguiu apresentar o que foi a feira e o projeto realizado. Então, já é um estímulo para a divulgação também do ano que vem. Então, acho que isso é importante. Os alunos do 156 que fizeram esse ano já querem, né, também concorrer ano que vem, então já estão empolgados no CIEP 156 de participarem novamente. E aí eu acho que a gente tem duas dimensões que a gente pode pensar mais planejamento, né? E a Thalita já chamou atenção, queria só reforçar. Primeiro, quanto a gente pode abarcar mais escolas, mais regiões do estado do Rio. Então, quanto a gente pode divulgar, mobilizar colegas, parceiros, egressos da UF, da Rural, enfim, da UFRJ, que a gente conhece, os egressos que estão aí trabalhando no ensino médio, quanto a gente pode divulgar mais para o ano de 2022. E também o quanto a gente pode produzir uma divulgação dos resultados, né? O resultado do ano passado. A gente divulgou bastante, mas ainda estava em pandemia, então a gente não pôde fazer nenhuma atividade presencial, né? Acho que a gente também pode pensar para o ano que vem, junto com essas atividades que já estão planejadas, alguma forma de, nas escolas que aceitarem, fazer a divulgação do podcast presencialmente, da primeira feira, né? Então, pode ser um estímulo também para divulgar, porque foram muitos podcasts muito bons, e como o resultado foi dentro de uma pandemia ainda, a gente não pôde fazer a discussão dos podcasts presencialmente, talvez a gente possa criar alguma estratégia em rodas de conversa em escolas de replicar. E também lembrando que os nossos alunos de graduação em Ciências Sociais das licenciaturas gostariam muito de ouvir esses podcasts e discutir. Então, a gente pode pensar também em alguma coisa que atinja a graduação da UF, a graduação da Rural, a graduação de outras universidades, da licenciatura, porque os alunos de licenciatura, eles aprendem a dar aula do modelo mais tradicional possível, que é um horror, né? Eu dou aula de estágio, por exemplo, então eu fico tentando mostrar o quanto é possível dar aula com podcast, com meme, com YouTube, mas os meus colegas não fazem isso, gente. Então, a gente tem aquela aula de estágio, que é cuspe-giz, né? Porque o que a gente consegue fazer na universidade é isso. Infelizmente, os professores não, são de outra geração, muitos deles. Então, a gente poder levar para a licenciatura em Ciências Sociais outras metodologias é revolucionário. Então, acho que a gente também pode começar a pensar a aproximação com as licenciaturas e mostrar esse podcast para as licenciaturas, né? Metodologias ativas, exatamente. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito bom, né, Elaine? Ótimas ideias, você colocou muito boas ideias. Eu vou começar a falar, puxando aí, não sei se Gabriel vai querer falar alguma coisa sobre qual foi
como foi essa percepção, mas eu vou começar contando, porque eu falei um pouco de como vai ser a nossa próxima edição, e não falei muito de como foi esses resultados na nossa escola, né? E como foi o próprio podcast causou impacto aí na nossa escola, né? O assunto que foram escolhidos por eles sobre a importância de se falar sobre saúde mental, justamente é um assunto que a Gabi aí falou que, né, que é muito importante. Então, Gabriel Pérez, Gabriele Damasio e Vitor estão aí presentes, eles escolheram esse assunto, e aí foi um assunto que eles já puderam apresentar isso em 4 outros lugares, né, Gabriel? Quer falar um pouquinho? Não sei se você está à vontade. Se também não está, tudo bem também. Fica à vontade, viu? Tá mudo, Gabriel. Não sei se seu áudio está conectado. Tudo bem, vou falando, não está indo. Mas eu vou falando, então. Eles apresentaram já em 4 lugares, e é só esse ano. Apresentaram no YouTube, na feira da USP. Agora foi. Foi? Tá ouvindo? Foi. Sim, Amém. sim. Tá... Gente, eu tenho um problema com esse Zoom, que... Enfim, você me conhece, me dá lá 3 anos, você sabe que uma coisa que eu adoro fazer é falar. Gente, eu vou... Fala aí, Gabriel. Eu quero dar uma falinha da minha experiência com, né, a pesquisa na área de ciências humanas, ciências sociais, que é uma coisa muito nova para mim, né? Não, até então não era uma coisa que eu tinha muito interesse, mas acabou aflorando isso em mim através da professora Thalita. Inclusive, eu queria falar que a produção do podcast me fez descobrir que eu tenho um certo, não dizer um dom, talvez, para isso, porque ontem teve uma feira de profissões na minha escola, aí eu fiz um podcast com um cara lá de uma tenda de comunicação social, de uma faculdade privada que tem aqui na cidade, e recebo uma mensagem da coordenadora do curso falando que eles me querem no curso deles. Enfim, isso aí, para mim, é fruto da pesquisa que foi realizada aqui dentro, porque... Né, Totalmente. aí eu fiquei, gente, olha só que nível que estamos chegando. Queria também agradecer ao professor Veríssimo por reconhecer, né, o trabalho que eu fiz com o maior carinho para ajudar vocês, porque é uma coisa para a gente, mesmo uma coisa voluntária, uma coisa que dá prazer de fazer. Mas, enfim, a gente fez a pesquisa que todo mundo já sabe, né? A gente pesquisou os sentimentos e emoções dos alunos do Colégio Estadual Dr. João Maia no período pandêmico, né, no remoto. Foi algo que enriqueceu, foi algo que produziu e foi algo que eu trouxe muito para dentro de mim, e imagino que Gabriele e Victor também. E hoje em dia, eu vou falar isso de uma forma muito atual, agora com o início de Enem, vestibular e tudo mais, que eu tenho trazido muito do que a gente falou nas nossas reuniões no percorrer do ano da pesquisa para mim agora, porque tem sido eu tenho passado por momentos muito difíceis, apesar da gente não estar mais no ensino remoto. Eu tenho estado em momentos, né, não acho que eu diria normais para quem tem 17 anos e vai prestar vestibular, mas enfim, eu queria só trazer essa ideia de que quando a gente faz pesquisa, a gente, na área de ciências humanas, a gente traz um pouco da gente para aquilo e a gente pega um pouco daquilo e traz para a gente, né? E eu sinto que hoje em dia aquilo tem me ajudado muito mais do que antes, quando eu comecei lá em setembro de 2020. Eu trouxe mais para dentro de mim, eu estou refletindo ainda, uma palavra que está sendo usada, estou interiorizando a pesquisa. Está sendo muito bacana fazer esse processo em mim. Eu acho que, né, esse momento que eu tive com a professora Thalita durante o ano vai ser para o resto da minha vida. Foi a minha primeira orientadora que eu tive assim, de uma iniciação científica. E ela está guardada no meu coração. Tenho que falar isso abertamente para quem está assistindo, para quem está aqui. A professora Thalita mora no meu coraçãozinho. Né? E eu queria Valeu, mostrar... você também, Gabriel, você também.
Muito E é isso, obrigado. né? Esses limites da horizontalidade. Aí, ó, estamos aí, os limites da horizontalidade É, colocados. Gabriel me manda mensagem sexta-feira, eu falo, Gabriel, pelo amor de Deus, sexta-feira, 9 horas da noite, Gabriel, não dá não. A gente nesses limites da não, horizontalidade. é daí para cima. Tem vezes que eu mando no sábado, no domingo, no feriado. Aí né, a gente vai pegando intimidade e a gente né, vai mandando. Eu também queria dizer da possibilidade que a feira traz para a gente, né? Porque, assim, todo mundo que estava participando, aluno, professor, sempre pôde ajudar da forma que quisesse, né? Eu me prestei a ajudar com os flyers e tomei muita proximidade, né? Fora a professora Thalita, que já é minha professora, mas eu cheguei muito próximo do professor Veríssimo, né? Que atualmente eu frequento as reuniões do LEPIC, eu conheço alguns dos alunos dele. Então, eu sou morador de Resende, muito afastado, mais de 2 horas de viagem, né, daqui até Niterói, mas eu acho que isso também é um fruto do que o ensino remoto que a pandemia trouxe para a gente. A gente tem que olhar com pontos positivos também, né? A gente tem que converter e tem que ter os filtros para a gente conseguir observar isso. Eu já falei para ele numa das reuniões do LEPIC que eu quero estar junto com ele aí, vou sair da escola, vou me formar no ensino médio, mas eu quero estar junto, quero ajudar, né? Nem que seja uma vez na vida, outra na morte, eu quero estar junto, participando, porque eu sou uma pessoa muito das biológicas, né? Mas eu descobri que eu tenho um gosto muito grande por antropologia, eu descobri que eu gosto de ler etnografia, já li da professora, estou no caminho do professor Veríssimo, porque com as dificuldades eu me entupi de muita coisa, né? Mas eu estou nesse processo de leitura, eu estou nesse processo de conhecer, de aprender e de desmistificar muitas ideias, né? Hoje em dia eu consigo compreender que sociologia, história, geografia são tão ciência quanto zoologia, ecologia, física, química. E é uma ideia que a professora Thalita sabe, porque me dá aula desde o meu primeiro ano, que é uma ideia que eu não tinha. Eu não tinha essa ideia de ver sociologia, de ver antropologia como eu via biologia. E era uma ignorância que eu tinha em mim, né? E que esse momento que eu tive de aproximação com as ciências sociais através da pesquisa do PIBIC, abriu meus olhos e mostrou que vai muito além, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de tudo que se comprova, né? A gente pode fazer pesquisa com uma parte de coisa, posso fazer pesquisa com moradores de rua, com camelô, com tudo, e eu acho que isso é interessantíssimo, porque eu acho até que ela abre mais portas do que uma biologia, por exemplo, porque, poxa, eu estava pensando comigo e até mandei, vou falar aqui nessa live aqui, eu acho que não tem problema não. Eu sou uma pessoa que eu sou muito um adorador da Isabel Nunes. Eu acho que alguns aqui conhecem, né? Uma pessoa que eu adoro. É uma pessoa que eu adoro, que eu sigo, que assim, eu adoro os conteúdos. E assim, ela tem umas interações com os seguidores dela e ela bota assim uma caixinha. E aqui, uma caixinha que ela perguntou se a gente fosse uma etnografia, sobre o que a gente escreveria, sobre o que a gente pesquisaria. Eu penso que se um dia eu fosse um pesquisador na área de ciências sociais, eu puxaria um pouco da sardinha da área ambiental, mas eu iria trabalhar né, fazer um conjunto. Porque, para vocês terem uma ideia de como a gente consegue trabalhar com uma par de coisas, eu posso trabalhar sobre comparação de dificuldades no ensino de educação ambiental nas escolas de ensino público. São tantas possibilidades que a gente pode ver com criatividade que, poxa, torna a antropologia, sociologia uma coisa estupenda. Então, eu queria fazer essa fala de agradecimento da professora Thalita por abrir os meus olhos, que eram pequenos e agora estão arregalados, ao professor Veríssimo, à professora Gabriela, que me mandou uma mensagem de força lá para o vestibular, que eu sou muito grato. Professor Veríssimo, por ser muito receptivo na minha entrada para o LEPIC, professora Karina, por estar junto nas reuniões da feira. Gente, é só agradecer. Professora Nailane, os pesquisadores que estão aqui, os pesquisandos, né, os alunos, todo mundo, os bolsistas. Gente, essa feira muda vidas. É isso que eu queria falar.
Falei Muito demais. obrigada. Isso daí, ó, só coraçãozinho subindo na tela. Obrigada mesmo, Gabriel. É por isso, né? Na verdade, é pelo Gabriel, pela Gabriele, pelo Vitor. E eu acho que na escola foi tão positivo esse trabalho que nós fizemos, que a temática de saúde mental que foi escolhida pelos estudantes, agora a gente tem outros estudantes do segundo ano que vão continuar com a mesma temática, agora pesquisando, associando a importância das artes para a ansiedade, a importância das artes, da música e do desenho para a ansiedade. E para você ver quanto que o assunto da saúde mental e de como a pandemia afetou os próprios estudantes está sendo realmente tocado. Os próprios estudantes estão resolvendo cada vez mais falar. O Gabriel só me enche de orgulho. Aliás, eu tenho todos os orgulhos aí do Gabriel e Vitor, tenho orgulho aí de todos vocês, de quanto vocês cresceram por dentro. E é muito, só tenho a agradecer mesmo, porque é muito por isso, né, que a gente faz essa feira. E aí, além dessa coisa muito positiva, né, de como foi os próprios estudantes, né, a gente... Não vou chorar não, Gabriel colocando. Se chorar, apaga a pizza. Vou chorar não me vai ver. Só quando você se formar. Mas é muito por isso, né, os estudantes continuando falando de saúde mental na escola, então eu acho que eu também tenho um olhar talvez aguçado para tratar desse assunto, que é um assunto que também é muito importante, então eu gosto de falar e tratar sobre isso, e também pensar também isso, a ideia do podcast, o Gabriel também, ele é do Grêmio, o Grêmio conseguiu agora uma aparelhagem de fazer podcast para a escola, isso daí para pensar de quanto que o nosso evento e a nossa feira foi importante para a escola. Agora se fala muito mais do que é podcast. Antes a gente não sabia, muitos alunos nem sabiam que era o podcast, agora o Grêmio conseguiu uma aparelhagem para fazer podcast para a escola, isso para ver o quanto que esse projeto foi importante e isso impactou também a vida dos alunos e da escola, e não só a vida individual do Gabriel, da Gabriela e do Vitor, e a minha, mas como também a vida da escola como um todo. É muito legal, acho muito bacana. Não sei o que mais tem a falar aí. Se não te deixar, eu vou falando também. Não sei se a Clícia e a Carla querem falar, e eu também falo demais, né? Como a Gabriela falou, capricorniana, sou geminiana, que peço perdão, né? Abre uma aspas aí, um parêntese. A Gemina fala muito. E eu agradeço muito a confiança que elas me deram, mas eu quero cada vez mais, elas até falaram isso. Poxa, estou pensando em fazer uma pós-graduação, um mestrado. Não necessariamente você precisa fazer, né? Mas acho interessante que elas passaram a pensar nisso depois de alguns anos trabalhando, né? Na escola tem muito mais experiência do que eu, né? Com estudantes. Então, assim, falando que eu fiz essa orientação, mas elas que estavam lá diretamente com eles. Eu acho que elas não vão querer falar agora, porque estão um pouco tímidas, mas eu queria deixar também acho que é importante também para os professores, que não tem essa questão financeira, mas, por outro lado, pode também transformar o olhar sobre o ensino, né? Como a Nailane falou, muitas vezes a gente fica naquela coisa refém ali de um certo mecanismo já tradicional, né? E aí a feira, o podcast veio para dar uma bagunçada nisso. Muita gente não conhecia o podcast, passou a conhecer, então a gente está sendo aí divulgador dessa ferramenta de divulgação científica, né? Carla, que você acha que não vamos falar, né? Então tá bom, depois a gente conversa. Brincadeira da parte. Mas é isso, pessoal. Vou ver quem mais está aqui. Acho o Gabriel também. Tem um Gabriel que também me procurava sempre. Tem um Gabriel na minha vida também, Thalita. Não sei se vocês lembram dele. Hoje ele não pode estar aqui. Aya, que ele vai falar. Eu queria falar poucas palavras. Queria agradecer pela oportunidade de ter feito o convite à Rede Seja. Foi muito significativo para a gente, enquanto professores, Carla e eu, e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco da história dos nossos alunos, que ficam tão pouco tempo conosco, tão passageiro,
e, ao mesmo tempo, criou um vínculo conosco, isso é importante, embora eles já estejam os 3 formados, eles ainda mantêm contato, às vezes aparecem aqui e falam que tem saudade, enfim. Realmente é um colégio diferenciado dos demais que participaram da feira, porque eles não criam vínculo, como já foi tratado e, né, conversado aqui. E eu quero agradecer, né, eu e Carla, nós estamos no Seja, agradecer a vocês pela oportunidade e pelo olhar que tiveram com os nossos alunos, porque são são alunos como qualquer outro e têm as suas histórias também para contar. Muito obrigada. E até vocês podem falar, de repente, daquela apresentação que vocês fizeram para a Rede Seja, de como as pessoas ficaram animadas também em outras escolas, outras unidades, com o que a gente conseguiu, né, junto com os alunos, executar. Você fala da apresentação que nós fizemos agora, esses dias, para a Rede Isso, Seja, né? isso. Seja, isso mesmo. Foi gratificante, né? Porque é uma experiência que nós tivemos e que foi única para a Rede Seja, né? E passar essa experiência, passar essa história, levar essa ideia de que é possível motivar. É possível motivação entre os alunos. Eu acho que o que falta é isso, é você encontrar professores que abracem a ideia e que criem vínculos e que não deixa não deixa a ideia morrer, você entende? Foi gostoso demais passar essa experiência para a Rede Seja, porque serve de exemplo para que eles também possam, de repente, montar um projeto não tão grande como esse foi, que não tenha aí a bolsa envolvida, mas que tenha a atividade proposta, tenha atividade desenvolvida. Então, isso é legal, porque nós trabalhamos com projetos. E ficou a ideia para a Rede Seja. Apesar do nervoso, né? Valeu. É porque, só para chamar atenção essa questão da característica, eu acho que é importante mencionar, porque a gente não tem visto muitas escolas EJA, né? Acho que teve um secretário de Educação há uns 8 anos atrás, que começou uma política de otimização das escolas e as turmas EJA foram sendo fechadas. Não sei quem teve trabalho com EJA. E, ao mesmo tempo, parece que eles não me escutem, né? Ou seja, ele é deixado um pouco de lado pela Secretaria de Educação, mas, por outro lado, isso abre espaço para que a gente possa fazer coisas também. Só que são estudantes de fato diferenciados, porque não tem uma sala de aula, não tem uma turma, e são muito diversos, desde a senhora de 80 anos que voltou a estudar, ao estudante de 17, 18 que quer trabalhar e precisa procurar. Então, assim, mas, poxa, o ideal é o ensino regular? A gente pode abrir essa discussão, mas existem esse perfil de estudantes, e eles saberem também que eles podem ter coisas que, né, ali, materiais que o ensino regular tem, eu acho uma vitória muito grande, entendeu? Mesmo que seja esse pequeno núcleo, mas que possa, de repente, se ampliar. Não sei se vocês me entenderam, né, a minha colocação, tá bom? Só agradecimento para vocês, né? Muito obrigada aí pela oportunidade de acrescentar mais o nosso profissionalismo aqui, tá bom? E um dia, quem sabe, nós estaremos, eu e Carla, com vocês no mestrado e doutorado, porque a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas catucou aqui. Mexeu. Um abraço. Tamo junto. Muito obrigada, Carla, Cleice. Isso aí que foi falado, né, anteriormente, do professor ter ou não que ter mestrado e doutorado, eu acho que, assim, eu não sei, né, Thalita está muito mais por dentro que eu das exigências do edital e tal, mas eu acho que isso não é o grande impedimento, não. Assim, eu acho que... Não, eu só falei o que está no edital. A gente pode fazer o que a gente quiser e a gente vai ver. Exatamente.
né? Eu acho que é mais ter disposição, né, de trabalhar junto com os alunos para... não sei, que eu fico pensando as coisas e eu ainda não pude elaborar melhor, mas eu acho que essa coisa de pensar novas formas de exercer o magistério, que sejam formas mais legais, né, independentes, né, de formação, eu acho que passa por criar canais de expressão, que eu acho que quando o pessoal pode se expressar, né, eu acho que tem um ganho imenso, né, e cabe a nós apenas orientar, né, ó, você se expressa assim, né, quando você vai se expressar na academia, a forma é essa e tal, a gente dando a forma, né, mas que eles tenham esses canais de expressão. E aí eu acho que podcast é uma maneira e tal. Depois a gente conversando pode pensar outras formas, né? Sei lá, charge, né? Porque eu vejo que tem muito estudante talentoso nas artes gráficas, né? E em que medida a gente pode estimular também a fazer tirinha e, pô, uma tirinha pode fazer miséria em termos de produção, né? De estímulo ao conhecimento. Fotografia. Não é? Enfim, fotografia, né? A Karina já é reconhecida nesse campo aí, ótimo, né? Já tem até alguém para dar oficina, olha aí, né? Eu acho que passa por aí, por pensar em multiplicar canais de expressão, né? Assim, eu pensando aqui, acho que a Thalita, né, que se debruçou mais que todo mundo para escrever o projeto, ela pode nos orientar aí sobre como é que a gente vai fazer nesse novo ciclo, viu, Thalita? E aí eu me ponho aqui à disposição, no que eu puder contribuir, né? Enfim, mas eu acho que a coisa está muito arrumadinha na cabeça da Thalita aí, né? Como ela demonstrou. Né? Mas assim, isso é o que está no projeto, mas como eu disse, eu acho que a gente tem que construir coletivamente. Exatamente, eu acho que é essa a intenção. E está lá inscrito no edital e espero que Cleice e Carlos estejam na próxima edição aí e outras pessoas a mais que vocês queiram e não importa, a gente pode montar o que a gente quiser, de repente, se não for podcast, pode ser fotografia, pode ser tirinha. Aliás, meus alunos vão adorar, que eles são artes, são os reis do desenho agora, o pessoal do segundo ano desenha pra caramba. A gente pode ir pensando, né? Pensando em outras formas de expressão, e essa é a ideia, eu acho que é uma boa ideia, inclusive. A gente pode pensar ativamente sobre isso. Talvez até fazer, no ano que vem, fazer uma outra reunião para a gente pensar coletivamente como vai ser os próximos passos da feira, né? Em fevereiro, fazer uma reunião coletiva. Aí, ó, o Vitor aí já expressou que aí, vai ótimo. expressar aí que gostou da parte do desenho. Imaginei, né? Imaginei. Até eu que desenho mal, eu fico querendo me expressar nisso, imagina a galera que sabe desenhar então, direito. A gente pode fazer uma outra reunião coletiva como essa, talvez em fevereiro, para a gente pensar os próximos passos. Beleza, da feira. ótimo, ótimo. Que, assim, eu fico pensando, eu vou falar. Fala, não isso aí. ficar botando o carro na frente dos bois, não, mas eu vou falar para a gente ir pensando junto. Eu acho que, de repente, já começa a amadurecer a possibilidade da gente editar uma revista. Né? Eu estou falando, isso é um processo. Boa. É duro, é uma coisa que dá um trabalho imenso, né? Enfim, acho que a maioria que sabe, né, que eu e os colegas do Labiac temos aí, nos últimos meses, né, estamos editando a revista Campo Minado, né, que é uma revista acadêmica no campo da segurança pública e tal. Dá um trabalho danado, assim, não é uma coisa que você, vamos ali editar uma revista. É difícil. Mas eu fico pensando, assim, por outro lado, na potencialidade que seria isso e como isso seria uma coisa, né, não uma revista para ser um A. Claro que não é isso. Mas uma revista que fosse assim um anuário, né, que ela tivesse edições não semestrais ou quadrimestrais, mas assim anuais, em que a gente pudesse colocar nessa revista, por exemplo, artigos que a gente convidaria os amigos
mas também uma coisa, né, um novo tipo de produto que a gente pudesse inventar, que fosse algo como assim, comunicação de resultado de pesquisa, né, que fosse uma coisa mais realizável, né, para o estudante do ensino médio, né, com orientação dos professores, né, e que isso gerasse uma publicação ali na revista, né, que fosse não um artigo, claro, né, enfim, mas assim uma comunicação de resultado de pesquisa, e aí que a gente pudesse juntar com os artigos que a gente convidaria nossos colegas e tal, nós poderíamos contribuir também com artigos, e que fosse um espaço também para o cara colocar a charge dele, de repente a galera que faz tirinha, colocar uma tirinha, né? E seria uma revista anual, e que a gente pensasse aí, né? E aí eu fico pensando isso sozinho, né? E aí eu agora estou colocando para pensar junto com vocês. Ótima ideia, eu adorei. Se eu estiver viajando, vocês cortam logo minhas asas, né? Mas é uma coisa que, assim, porque dá trabalho, né? Uma coisa que vai ter que uma galera combinar para chegar juntinho aí, porque não é mole não, entendeu? Mas fica aí a sugestão para a gente ir pensando junto. Acho uma ótima, o Marcos. Gostei das colocações. Muito bom. Eu acho que a gente tem que manter essa conversa daqui para frente ou antes aí das aulas voltarem, porque, né, dezembro já sabe que vai ficar né, já tá essa loucura aí de recuperar aluno, enfim. Mas a gente Já podia tá uma fazer uma loucura. reunião em janeiro, acho que é válido. Eu já avisei a eles que, assim, a gente vai ter algumas reuniões nas férias, porque depois que voltou esse ensino presencial, deu uma embolada, assim, confesso que deu uma embolada legal, assim. Então, não tem, né, para não perder aí esse contato, continuar pensando e tal. Agora, Thalita, quer falar não, Thalita Cristina? Você não precisa ligar a câmera, não, amiga. Você pode. Se você quiser ligar também, você não é feia de jeito nenhum, você é linda, você é maravilhosa. Pesquisador não tem férias, mas você é real. Real oficial. E aí, Thalita, quer falar? Ô, professora, acho que não tem nem muito o que falar, é muita mente incrível num lugar só. É muita gente que pensa da mesma forma, porque olha, eu tô tremendo, eu tô com vergonha. Mas é muito incrível, porque eu não me imaginava fazendo um projeto de pesquisa, eu não me imaginava estando onde eu estou hoje, pesquisando, lendo do jeito que eu leio hoje. Olha, eu sou leitora dessa. Mas é muito incrível, é um universo muito incrível, sabe? Minha mãe fala que é a minha cara, porque eu sempre fui muito questionadora das coisas e gosto muito de observar por que as pessoas estão pensando daquele tipo de forma. E Thalita, minha xará, toda hora que alguém fala Thalita, eu tomo um susto, porque eu acho que Gostei, eu também, Thalita, gostei do nome, isso é bom do nome. Thalita são questionadoras. O nome é muito bom. E é um projeto que eu nunca me imaginei fazendo. Não vou mentir, a primeiro momento, o que me fez olhar, primeiramente por ser uma matéria que eu gostava muito, que é a sociologia. Por mais que muita gente, quando eu entrei no ensino médio, falou que eu iria odiar sociologia e filosofia, são as matérias que eu mais amo e que eu mais me identifico, porque eu adoro falar. Eu adoro falar, eu passo a reunião toda falando, e como eu botei no chat, não é terapia, é reunião, eu juro. Por mais que eu conte a minha vida toda para Gabriela, professora, eu juro. E eu acho que é um projeto muito importante porque ajuda muitos alunos, como o Gabriel disse, mesmo até se encontrarem dentro de uma matéria, de um projeto que eles não imaginavam. É um projeto que ajuda muita gente a pensar e a analisar muitos tipos de comportamento hoje em dia inseridos na nossa sociedade, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde está vindo esse tipo de pensamento, mas quando a gente para dar uma analisada e entender, e ajuda muito também com a questão, eu acho, né, da empatia, né, porque a gente acaba pensando também pelo outro lado, tentando entender o outro lado da pessoa, de por que ela pensa assim, como que ela pensa assim, por que ela age assim, e é uma coisa que eu acho que encaixa muito também na empatia. Oi, Jesus. Dando minha fala aí.
Mas isso daí é perfeito, Martalita, perfeito. Mas isso daí é bem-vindo à antropologia, é o olhar do outro, né? A antropologia ela surgiu para isso, né? Para você. Não, primeiro que, enfim, a gente já discutiu em algumas aulas que a antropologia no início não surgiu por um motivo muito nobre, não, mas, né, há um tempo já é colonial, mas um tempo, né? A alma da antropologia é pensar o outro, é tentar entender o outro, né? E não necessariamente você, né, enfim, você concordar 100%, mas, né, a partir do momento que você acaba sendo obrigado a fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, isso tem total a ver com empatia. Eu acho que o que você está dizendo aí é perfeito isso. E eu que estava falando de você na outra reunião para a Thalita, né? A Thalita falou, eu falando da Thalita para a Thalita. Tava Então, mesmo, tava mesmo. eu estava falando de você, que você é uma pessoa que fala muito e, né, e trazendo, né, situações do cotidiano para a reunião, isso daí, né? Porque é isso, eu estava comentando com eles até uma coisa, até que isso talvez aconteça com vocês nas reuniões, né? Que é a capacidade da pesquisa etnográfica afetar a gente nessa coisa do afeto, né? Porque quando a gente imagina afeto, a gente imagina aquela coisa, ai, é romântica, não, afeta, como é que aquilo ali afeta a gente, né? Às vezes é legal a gente fazer esse exercício, por que que a gente escolheu aquele tema de pesquisa, e às vezes a gente demora um tempo para pensar por que que a gente escolheu aquilo, né? Às vezes não é tão claro assim, e quando a gente para pensar, né? Aquilo ali está afetando a gente, como disse o Gabriel, assim, brilhante, né? Aquilo afeta a gente e a gente acaba, né? E a gente acaba afetando também, né? A pesquisa, né? Aquela coisa já pronta que se impõe para a gente depois que a gente, né, pensou, depois que a gente pesquisou, né? E aquilo ali começa a ter um efeito diferente na gente, assim, né? Mas é interessante pensar como é que, né, os passos, né? Como é que a gente iniciou aquilo, por que que eu pensei aquilo, né? O que que aquilo ali na minha vida estava afetando para eu querer pensar mais sobre isso, né? E esse encontro com o outro que é, né, que é o coração da antropologia, né? O encontro com o outro, mas também com a gente, né? Desculpa te Ou desencontro, né? Porque às vezes a gente se desencontra, né? A gente acha que encontrou e depois a gente se desencontra, mas, né? Desculpa te cortar, eu só queria falar sobre esse livro que eu peguei até na biblioteca da escola, que é Como Fazer o Seu Projeto de Pesquisa Guia Prático, que ajuda dessa, tá, gente? Para quem gosta de ler, ó. Ajuda muito, muito bom. Como fazer o seu projeto Ótima de pesquisa, dica. guia prático. Bom. Muito bom, gostei de Thalita. Mas eu acho uma boa, Gabi, que você tinha falado anteriormente da gente talvez fazer uma reunião, né, em janeiro ainda, né? E aí para a gente começar a fazer pensar as próximas etapas de forma prática, porque a gente vai ter pelo menos aí um início aí de divulgação, né? Um início de divulgação e de tentar fazer essa chamada aí para tentar abarcar essa diversidade maior de outros professores e aí linkando também que a Nailane tinha falado de pensar aí os egressos da Rural, os egressos da UF. E eu já tinha exatamente pensado nisso, né? Eu que sou da UF, a Gabi também, o Veríssimo deve ter bastante colegas que são da UF, que fizeram licenciatura com a gente e que hoje estão em outros lugares do Rio de Janeiro, né? A gente tenta fazer esse trabalho talvez de boca a boca com colegas nossos, e aí a gente pode pensar, eu tentei fazer até para essa roda de conversa, chamar um colega ou outro, e talvez para tentar abarcar essa multiplicidade aí de professores de diversos lugares do Rio de Janeiro. Em janeiro, aí no final de janeiro, de repente, a gente pode começar a fazer uma outra reunião, não sei o que o Veríssimo acha. Estou marcando reunião e colocando o Veríssimo no rolê. Como diz o Gabriel aí, eu já falei mesmo, que minha frase é pesquisador não tem férias. Thalita, você que manda. Pode ser, pesquisador não tem férias, em janeiro a gente faz reunião. No final de janeiro, e aí a gente pode pensar em outras coisas aí. E também, assim, chamar os alunos, eu estou pensando muito nisso, né? Que a gente vai ter mais condição até de ter contato com os alunos que não estavam no remoto. É muito doido. Eu comecei a ter contato com pessoas que não participaram mesmo, não fizeram apostila no remoto, e são alunos super participativos, super interessados, e assim, essa galera aí que eu vou tentar
abduzir aí, abdução, tentar abduzir aí para o projeto. Tem muita galera boa, assim, né? É bom que abre um pouco, eu espero que essa nossa situação sanitária aí dê uma melhorada aí para a gente conseguir ter esses contatos e tal. Acho que estamos encaminhando, não sei, para o final. Vamos falar assim com os colegas, eu vou também acionar alguns colegas aí, rememorar colegas de Baixada, que trabalham na Baixada, que trabalham aqui na Zona Norte. Eu quis até em algum momento essa pandemia voltar para Angra, né? Mas, enfim, não me quiseram, brincadeira. Acabei ficando por aqui e tenho os colegas também de Niterói. Então, acho que dá para rolar sim, Thalita. Então, aí ficamos aí, não sei, pré-marcada na última semana de janeiro, aí a gente tenta marcar uma reunião. E aí, embarcando isso, os alunos que já foram, que estão finalizando, né, esse ciclo, Gabriele, Vitor, e aí os demais alunos que estão finalizando o terceiro ano, ajudam a gente nessa divulgação e nessas outras etapas, que são extremamente necessárias, na mobilização dos seus colegas, né, como a Gabi falou, tem na nossa escola também tem um bando de gente aí, um bando de aluno que não fez apostila, não fez online, mas está cheio de gás aí, pensando muita coisa. O Vitor está aí, o Vitor Dias está aí, um deles que está cheio de gás aí. E aí a gente tenta aí essa mobilização final de janeiro, fazer uma reunião aí para colocar essa feira para frente. Não sei, quer falar mais, Marcos? Quer finalizar o nosso mestre de cerimônia? Então tá, eu declaro finalizado aqui nossa reunião. Enfim, vocês que sabem aí, eu acho que deu para ter essa conversa, né, que a gente queria ter, de fazer um balanço de como é que foi e tal, de legal ver a galera aí aparecendo, né, Gabriel, Thalita falando conosco, e outros, né, que porventura queiram chegar, que eu acho que o objetivo era esse, né, desde o início, que a gente começou a fazer, né, esse projeto da feira, né, que a gente pudesse ter o canal de expressão para poder desenvolver futuros projetos de pesquisa. E aí é isso, Thalita, é só marcar aí a reunião em janeiro, me chama aí, que tanto eu quanto a galera do LEPIC, né, estamos aí disponíveis aí para ajudar no que for preciso, no que for possível, né, e na medida que a gente for tendo novas ideias, vai precisar de mais gente chegando junto, né? Lembra aí a galera que está nas escolas, né, os estudantes. Sempre lembrem de chamar os colegas, assim, alguém que, pô, você vê que leva jeito e tal, enfim, de participar das atividades, né? Porque quanto mais a gente vai tendo ideia, mais vai ficando desafiador, né? Realizar as ideias, né? E é isso, a gente quer criar um espaço para as pessoas se sentirem à vontade de chegar e propor coisas, ideias novas. Enfim, é isso. Da minha parte é isso. Obrigado aí. Obrigado aí, gente. Até 2022. Tamo junto. Dramático. Até 2022, gente. Se derrubar é pênalti, como diria a Karina. Muito bom. Gente, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.